Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre derivada de funções trigonométricas. Vamos ao seguinte exercício. Exercício, derive. Item A, f de x igual raiz de x vezes seno de x. Item B, y igual t vezes seno de t sobre 1 mais t. Item C, f de x igual x vezes e elevado a x vezes cossecante de x. Item D, y igual x² vezes seno de x vezes tangente de x. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o item A, a função f de x igual raiz de x vezes seno de x. O que eu posso observar? Eu posso olhar para essa função e posso reparar que isso aqui é uma função, essa é outra função. Então, o que eu vou fazer aqui? Olhando isso como uma função, esse como outra função, como produto de funções. Então, eu vou aplicar a regra do produto. O que é a regra do produto? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas observe que para eu falar da derivada da primeira, é mais fácil eu olhar para essa função de que maneira? É mais fácil olhar para a função raiz de x como uma potência, ou seja, como x elevado a meio vezes seno de x. E aí sim, então, agora eu vou aplicar a regra do produto, que é a derivada da primeira, que dá quanto? Então, quanto que vai ser f' de x? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, o que fica aqui? Quem é a derivada de x elevado a meio? É meio de x elevado a menos meio. Isso que multiplica seno de x mais x elevado a meio vezes. Quem que é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno de x. Então, ainda, eu posso olhar para isso de que maneira? Como 1 sobre 2 raiz de x vezes seno de x mais raiz de x vezes cosseno de x. A derivada desta função é essa. Agora, então, vamos para o item B. No item B, o que eu posso perceber no item B? É uma função quociente. Então, eu vou aplicar a regra do quociente. Então, olha lá. Como que era a regra do quociente mesmo? Era a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Então, vai ficar assim, y' vai ser igual, então vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da de baixo sobre a função de baixo ao quadrado. Então, como que vai ficar isso aqui? Quem que é a derivada aqui? Se eu observar essa função, eu posso olhar para ela como multiplicação de duas funções e aplicar novamente aqui a regra do produto. Então, vai ficar o quê? A derivada da primeira, derivada de t é 1 vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quem que é a derivada do seno? Cosseno de t. Isso tudo que multiplica 1 mais t. Menos t seno de t vezes. Quem que é a derivada aqui? Eu posso olhar para isso como uma soma de função. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada desse aqui é uma constante, então a derivada é 0 e a derivada de t é 1. Isso tudo sobre 1 mais t ao quadrado. Eu ainda posso dar uma melhorada aí nessa função, né? Como que ela fica? Posso, aqui 1 vezes seno de t é seno de t, então eu posso fazer a distributiva. Então vai ficar seno de t vezes 1 fica seno de t. Seno de t vezes t fica t seno de t
mais essa aqui, esta função vezes 1, que dá t cosseno de t, e este vezes esse, que dá t vezes t quadrado cosseno de t. Já fiz todas as distributivas e aqui menos t seno de t. Isso tudo sobre 1 mais t ao quadrado. Olha lá, eu posso observar que t seno de t menos t seno de t pode cancelar. E eu ainda posso colocar o quê? Cosseno de t em evidência, ou t cosseno de t em evidência, tanto faz. E aí, então, isso aqui vai ficar como? Eu vou colocar só o cosseno de t em evidência. Então, vai ficar seno de t, mas se eu colocar cosseno de t em evidência, vai ficar o quê? T mais t ao quadrado, que multiplica cosseno de t. Isso tudo sobre 1 mais t ao quadrado. Essa aqui é a derivada desta função. Vamos então ao item C. Agora eu vou olhar para a função f de x como x vezes e elevado a x vezes cossecante de x. Novamente, eu posso olhar para isso como duas funções. E aí, então, eu tenho a multiplicação de funções, então eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar o quê? Quem que é a derivada aqui? Vai ser a derivada da primeira função, que é x elevado a x vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, o que vai me dar aqui? Isso aqui vai ser igual. Quem que é a derivada desta função? Se eu for olhar aqui, isso aqui pode ser visto novamente como um produto de funções, onde essa aqui é uma função, essa é outra. E aí eu posso aplicar aqui dentro, então, a regra do produto novamente. Então, vai ficar a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quem que é a derivada de e elevado a x? A derivada de e elevado a x é o próprio e a x. Isso que multiplica cossecante de x mais x vezes e elevado a x vezes... Vou ter que apagar aqui. Então, o que vai ficar aqui? Quem que é a derivada da cossecante? É menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar este vezes esse, então vai ficar e elevado a x, cossecante de x, mais x e elevado a x vezes cossecante de x, só fiz a distributiva aqui, mais com menos, menos x e a x, cossecante de x vezes cotangente de x. Se eu quiser, eu posso colocar o que aparece em todos os termos. E a x, cossecante aparece aqui, e a x cossecante aparece aqui, e a x cossecante aparece aqui. Então, se eu quiser, eu posso colocar isso em evidência, que multiplica. Aqui sobrou 1, aqui x, menos x cotangente de x. Então, esta aqui é a derivada desta função. Então, para finalizarmos, vamos ao item D. O item D é a derivada de y igual a x² vezes seno de x vezes tangente de x. Novamente, eu posso olhar para isso como duas funções, tá? Tanto faz aqui quais duas funções você querem olhar, mas vou pegar essa e essa. Então, o que vai ficar o y'? Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, o que vai ficar aqui? Quem que é a derivada aqui? Novamente, eu posso olhar para isso como
multiplicação de duas funções e aplicar novamente a regra do produto. Então, vai ficar a derivada da primeira, que eu já vou colocar direto. A derivada da primeira, que é a derivada da potência, que dá 2x, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Isso tudo que multiplica tangente de x. Mais x ao quadrado, seno de x, vezes... Quem que é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, fica secante ao quadrado de x. Essa aqui não, acho que não dá muito para simplificar muita coisa, então eu vou deixar assim mesmo. Então, a derivada desta função é essa. E terminamos o vídeo por aqui. Muito obrigado, então, pessoal.